Olá pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Mais um vídeo novo aqui no canal. Hoje a gente vai falar de uma situação específica na Mercedes-Benz, mas que pode estar acontecendo com você, que é uma situação de dano moral que ocorre dentro da empresa, principalmente quanto às questões previdenciárias. Então fica comigo até o final, que a gente vai discutir a condenação da Mercedes-Benz, mas eu vou te explicar como que você pode verificar se isso está acontecendo dentro da sua empresa, dentro do seu trabalho. Então fica comigo até o final. Preciso me apresentar, os são novos aqui no canal. Sou Renata Menegassi, advogada especialista em direito previdenciário, principalmente em benefícios por incapacidade, auxílio, acidente e pente fino. Se você precisar da minha ajuda, existe um link na descrição do vídeo para agendamento de consulta. É só clicar lá que você fala com os meus colaboradores. No mais, vou pedir para você se inscrever no canal e deixar o seu like. Vamos lá, condenação da Mercedes-Benz, houve a condenação da Mercedes-Benz a pagar 40 milhões por dano moral coletivo, e ela está relacionada a denúncias de assédio moral e discriminação com funcionários que retornaram ao trabalho após o afastamento pelo INSS. A montadora foi acusada de isolar esses trabalhadores em processos de reabilitação, afetando suas oportunidades de promoção e de salários, o que caracterizou práticas de discriminação por deficiência e raciais. O caso foi levado ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, que é aqui do estado de São Paulo, que julgou procedente a ação movida pelo Ministério Público do Trabalho em 2016. Então, 2016, o Ministério Público do Trabalho promoveu uma ação contra a Mercedes-Benz. Por quê? Porque a Mercedes-Benz estava discriminando funcionários que estavam passando por processo de reabilitação e não estavam aptos, tinham alguma sequela, precisaram se afastar de alguma forma, e ela isolava esse funcionário, prejudicando esse funcionário de se readequar a uma outra função, de conseguir ganhar melhores salários. Então ela de propósito impunha algumas posturas para prejudicar o funcionário que se afastou pela Previdência Social e voltou com uma sequela, voltou lesionado, voltou tentando se readaptar em alguma função. Os trabalhadores relataram, presta atenção para você, aí depois você me conta se isso acontece aí na sua empresa, tá? Ou se isso acontece com algum colega seu, já compartilha esse vídeo para a gente informar mais gente. Então, os trabalhadores relataram diversas situações de discriminação e humilhação durante o processo de retorno ao trabalho. Alguns trabalhadores afirmaram que, após sofrerem lesões, eram tratados de forma desrespeitosa e discriminatória, sendo chamados de preguiçosos ou vagabundos por seus superiores. Um dos relatos mais graves foi de um funcionário com lesão na coluna, que a gente vê muito aqui no escritório, que, ao ganhar peso durante o afastamento, foi ridicularizado pela equipe médica da empresa. Além disso, esse segurado que voltou para a empresa foi chamado pela equipe médica de gordo. Então, toma cuidado aí, fica de olho para ver se você não está sendo prejudicado porque você está machucado, porque você tem uma limitação. A empresa não pode falar que você é preguiçoso, que você é vagabundo ou te menosprezar de alguma forma. Além disso, também foram relatadas falhas no fornecimento da comunicação de acidente de trabalho por parte da montadora. Isso acontece sempre, isso acontece muito de empresas de segurados, principalmente com lesão por esforço repetitivo, e a empresa não quer fornecer a comunicação de acidente de trabalho. Você sabe, você que é meu seguidor aqui do canal, sabe que se a empresa não quiser fornecer a sua comunicação de acidente de trabalho, o seu médico pode preencher, o sindicato pode preencher e você mesmo pode preencher, desde que essa comunicação de acidente de trabalho tenha junto um atestado médico falando que é acidente de trabalho. Então você preenche lá, pega um atestado médico, junta com esse atestado médico e apresenta para o INSS. Isso é uma forma de você tentar garantir o acidente de trabalho se a empresa não quiser
te fornecer a comunicação de acidente de trabalho. Se você não conseguir que o INSS reconheça o acidente de trabalho, contrata um advogado especialista, você tem direito. Então a gente sabe que a montadora, mas isso é uma postura muito corriqueira das empresas de evitar a emissão de comunicação de acidente de trabalho, ainda mais quando a situação é nebulosa, principalmente lesão por esforço repetitivo. Quando é uma queda, a pessoa caiu lá na empresa, a pessoa se machucou numa máquina e não tem muito jeito. Mas quando é, por exemplo, problema auditivo, que a pessoa ficou porque não deram o EPI para ela, lesão por esforço repetitivo de ombro, de coluna, de joelho, de quadril, de pé. Então, às vezes, a gente tem muita dificuldade de conseguir que a empresa emita a comunicação de acidente de trabalho, mas isso não impede você de fazer o requerimento com a comunicação de acidente de trabalho preenchida por você, pelo seu médico, pelo sindicato. Continuando aqui na montadora, para você tentar reconhecer se alguma dessas coisas acontece aí no seu trabalho. O assédio moral e o tratamento discriminatório podem ter impactos previdenciários diretos, especialmente em casos de afastamento pelo INSS, já que essas práticas podem resultar em dificuldades adicionais para a reabilitação dos trabalhadores. Os relatos destacaram a importância de garantir que os trabalhadores que retornam de afastamentos previdenciários sejam reintegrados em condições dignas e sem discriminação para que possam se reabilitar e retomar as suas funções sem prejuízos. A tua empresa tem que garantir isso, que você retorne do afastamento previdenciário e te reintegre de uma forma em condições dignas, em condições que atendam às suas limitações. Ela não pode simplesmente te jogar lá ou colocar numa subfunção para te prejudicar. Então fica de olho nisso. A sentença exige que a Mercedes-Benz adote medidas corretivas e o valor da indenização será destinado a uma instituição de caridade. Caso a empresa descumpra a decisão judicial, poderá enfrentar uma multa diária de R$100 mil. A montadora, por sua vez, ainda pode recorrer da decisão ao Tribunal Superior do Trabalho, ao TST, e afirmou que adota medidas de proteção, saúde e segurança dos seus funcionários. A Mercedes-Benz é uma fofa, a gente sabe, né? Pelo jeito aqui, que já foi condenada a 40 milhões por dano moral coletivo. De fofa ela não tem nada. Mas, se você não trabalha na Mercedes-Benz, e eu imagino que você não trabalha, essa situação é bacana para você identificar se alguma dessas situações que eu falei aqui para você acontece com você. Se acontecer com você, não deixe acontecer com você. Procure um advogado da sua confiança. Se você precisar da minha ajuda, existe um link na descrição do vídeo para agendamento de consulta. O vídeo de hoje era sobre isso, era informativo, para te informar, para você saber dos seus direitos. Se você precisar da minha ajuda, conta com a minha ajuda. Eu espero o quê? Eu espero vê-los no próximo vídeo, nos comentários e lá no Instagram. Muito obrigada por ficar nesse vídeo até o final.